Estamos hoje em Deuteronômio capítulo 21. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado, e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usado no trabalho. Levarão o animal para o vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade, que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado, lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu servo pela morte desse homem inocente. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte do homem inocente. Quando o Senhor nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês seja entre eles uma mulher bonita. Veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois, você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar dela, deixe que vá embora. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou forçando-a a se casar com você. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é o filho da mulher de que ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem ele gosta menos, pois é o primeiro, e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedeça aos pais, nem mesmo depois de ter sido castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade, e no lugar de julgamento, na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali pendurado à noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Capítulo 22. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono, e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe, ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi, que é de outro israelita, cair na estrada e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono
a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão e a mãe estiver lá com os filhotes e com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha junto um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados. Ponha pingente nos 4 pontas da capa que você usa. Pode acontecer que um homem case depois de ter tido relações com a mulher e não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que ela não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e, no lugar de julgamento, na praça pública, mostrarão um lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela, e começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel, antes de casada, e, enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outra. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas, se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não faça nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se o homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com nenhuma mulher do pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Capítulo 23. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado que tenha o membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele, nem os seus descendentes, até 10 gerações. Nenhum moabita ou amonita, até a 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão fora porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não deram comida nem água, e também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Pétor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor nosso Deus não atendeu o pedido de Balaão, pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos.
Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuro. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento que poderão fazer necessidades. Junto com as suas armas, levem uma pá. Antes de fazer necessidade, cavem um buraco e depois cubram as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conserve o acampamento puro a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará a prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor, nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês podem cobrar juros de um estrangeiro, mas não cobrem juros de outro israelita, para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida, e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você fizer, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Quando estiver andando num caminho que atravessa a plantação de uvas de qualquer outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregará uvas num cesto. E, quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder, com as mãos, porém não use uma foice para colher as espigas. Capítulo 24. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque nela há alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá e então poderá acontecer que case com outro homem e que este também não goste mais dela e se divorcie. Ou então poderá acontecer que ela morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as 2 pedras de moinho que ele usa para moer o trigo, e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não tiver as 2, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou o vender, esse criminoso será morto. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se você ficar com uma doença contagiosa de pele, siga com todo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça daquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia o pagamento, a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga para você. Se ele for pobre, não fique com a capa,
durante a noite. Devolva ao dono antes do pôr do sol, para que a use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Não explore o empregado pobre e humilde que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade de você, onde vocês vivem. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado do pecado. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram na cidade de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem você emprestou alguma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso eu exijo que vocês obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar o feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Na colheita de azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficarem nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, e faça uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem no pé serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Capítulo 25. Quando dois israelitas tiverem uma questão, levem o caso para ser julgado pelos juízes. Um dos dois será julgado culpado e o outro inocente. Se o culpado for condenado a receber chicotadas, o juiz o fará deitar-se no chão e na sua presença o homem será chicoteado, recebendo o número de chicotadas que ele merece, de acordo com o crime que cometeu. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas. Mais do que isso seria humilhar um israelita em público. Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando no trigo. Moisés disse ao povo: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça em Israel. Mas, se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever, casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas, se ele insistir dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele e ali na presença dos líderes tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com um homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. E dali em diante a família dele será chamada família do homem que foi descalço. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o membro do outro, a fim de ajudar o marido. Não tenham dó nem piedade, cortem a mão da mulher que fizer isso. Não levem na bolsa 2 pesos diferentes, um maior do que o outro. Nem tenham em casa 2 medidas diferentes, uma maior do que a outra. Usem pesos e medidas certos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Portanto, quando o Senhor nosso Deus lhes tiver dado a terra que vai ser de vocês,
e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas, matem todos, para que ninguém lembre mais dele. Não esqueçam essa ordem. Capítulo 26. Moisés disse ao povo: Vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu e deve colocá-la num cesto e levar para o lugar de que Deus estiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: Declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor, nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: O meu antepassado foi um arameu, que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na terra, na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei-os aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, a parte das minhas colheitas que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles, e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto, não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro, nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor meu Deus, e obedeci a tua ordem. Olha do céu onde moras, ó Deus, e obedeça-nos o teu povo de Israel, e abençoa-nos o teu povo de Israel. Abençoa essa terra boa e rica que nos deste conforme prometeste aos nossos antepassados. Moisés disse ao povo: Hoje o Senhor nosso Deus está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos, portanto cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dele, obedecendo às suas leis e aos seus mandamentos e fazendo tudo o que ele mandar. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dele, e ele manda que vocês obedeçam a todos os mandamentos. Assim ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que ele criou. Conforme ele disse, vocês serão o seu povo escolhido e o povo que é somente dele. Capítulo 27. Moisés, junto com as autoridades de Israel, deu ao povo as seguintes ordens: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Depois de atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, levantem pedras grandes, pintam com cal e escrevam nelas todas essas leis e mandamentos. Vocês vão entrar na terra boa e rica que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, está dando a vocês, conforme prometeu. Quando isso acontecer e vocês estiverem no outro lado do rio Jordão, levantem estas pedras no monte Ebal, como estou mandando hoje, e as pintem com cal. Construam ali um altar ao Senhor nosso Deus,
usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas. Escolham pedras brutas para construírem o altar e sobre ele ofereçam ao Senhor sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Comam dos sacrifícios e alegrem-se ali na presença de Deus, o Senhor. Nas pedras pintadas escrevam com cuidado todas as palavras da lei de Deus. Então Moisés, junto com os sacerdotes levitas, disse a todos os israelitas: Povo de Israel, fique quieto e preste atenção. Hoje vocês se tornaram o povo do Senhor nosso Deus. Portanto, obedeçam a tudo o que ele mandar e cumpram todos os mandamentos e todas as leis que eu estou dando a vocês hoje. Nesse mesmo dia, Moisés disse ao povo de Israel: Depois que tiverem atravessado o rio Jordão, vocês serão abençoados do alto do monte Gerizim. Ficarão neste monte as seguintes tribos: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. As maldições serão ditas no monte Ebal, e ali ficarão as seguintes tribos: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas falarão bem alto a todo o povo assim: Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que desrespeitar pai ou mãe. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos da divisa do terreno do vizinho. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros e dos órfãos e das viúvas. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do pai, pois isso é uma vergonha para o pai. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai e mãe ou somente por parte de pai. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que matar outro israelita à traição. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. E o povo responderá: Amém.